Olá, seriadores! Estamos de volta com o Pod Maratonar, o podcast que te acompanha nas suas maratonas de séries. E nessa segunda temporada nós vamos adentrar a reforma da cozinha de The Bear, que é conhecida como Urso no Brasil, e é a sexta série mais adicionada na geladeira dos usuários do banco de séries. Assim como a série, todos os episódios do nosso programa já estão disponíveis no perfil do BDS Cash nas principais plataformas de áudio, então bora lá! Yes. Yes? Yes, chef. Yes, chef. Yes. Okay, chef. Yes, Jeff. Yes, chef. Told her earlier. Yes, chef. Yes, chef. Yes, chef. Great. Eu sou a Amanda e eu e o Tom estamos de volta para maratonar essa série que conquistou muita, mas muita gente mesmo, quando estreou em junho do ano passado, né? E só foi crescendo essa popularidade. E agora The Bear retorna com 10 novos episódios, sendo 2 a mais do que na temporada anterior. A segunda temporada foi adicionada ao catálogo do streaming Hulu em 22 de junho. Ironicamente, isso foi aí um dia antes da série completar um ano de sua estreia. Se for para pensar, nem demorou tanto para voltar, né? Porque hoje em dia, séries estão demorando muito. E os fãs brasileiros, eles tiveram que esperar um pouquinho, né? E eles podem conferir a produção no Star Plus, que teve os novos episódios adicionados em 23 de agosto. E falando na estreia da nova temporada lá nos Estados Unidos, aqui vai uma curiosidade. Essa foi a maior estreia de uma série do FX no Hulu. Então, nos primeiros 4 dias desde o lançamento dessa segunda temporada, houve um crescimento de 70% no número de horas assistidas em relação ao mesmo período lá da primeira temporada. E vale lembrar que a temporada de estreia foi a série de comédia, né? Eles classificam ainda como comédia barra dramédia, mais assistida da história do streaming. Eu realmente não sei de onde eles tiram que é comédia, né. Mas enfim, se você quer mais um motivo para ver The Bear, ó, olha só, a primeira temporada da série recebeu 13 indicações ao Emmy de 2023, incluindo melhor ator em série de comédia para o Jeremy Allen White, que é o intérprete do nosso protagonista, o Carmy, e o outro ator, o Ebon Moss-Backrack, que é o Richie, o Primo Ricci, foi nomeado a melhor ator coadjuvante em série de comédia, e a icônica, maravilhosa, minha personagem favorita, que é interpretada aí pela Ayo Edebiri, foi indicada a melhor atriz coadjuvante. É, e os atores John Bernthal, que interpreta o Mike, né, e o Oliver Platt, que interpreta o tio Jimmy, também receberam indicações como melhor ator convidado em série de comédia, e a cereja do bolo é The Bear, foi indicada como melhor série de comédia. E lembrando que The Bear, infelizmente, não qualificou para ser nomeado para esse Emmy, esse próximo Emmy, por conta da data de lançamento. A gente espera que esteja envolvido em outras premiações e a gente vai falando aqui no decorrer da temporada. Sim, né, mesmo um ano depois desde a estreia da temporada original, né, essa temporada recebeu tantas indicações, então o hype não morreu, né. Então bora lá falar sobre o retorno da série, né. O episódio 201, ele se chama Beef e foi dirigido pelo Christopher Storer, que é o criador da série, e ele dirige a maioria dos episódios, tanto da temporada original quanto dessa. Bom, a nossa cena de abertura é com o personagem Marcos, que é o nosso confeiteiro, ele aparece cuidando da mãe doente. Sinceramente, eu fiquei muito confusa com a temporada ter, assim, esse início, porque se a gente pensar na temporada anterior, o episódio piloto teve uma abertura muito simbólica, que era o protagonista, né, o Carmy, enfrentando um urso nas ruas de Chicago, né, tipo, o apelido do personagem Bear, urso, e também é o nome do restaurante, é o nome da série, fazia muito mais sentido e até agora eu não entendi porque a cena de abertura é essa. Não sei, Tom, se você entendeu o porquê, mas eu É, fiquei eu confusa. acho que não segue um formato, né, que acho que a gente estava meio que esperando uma cena inicial meio que fechando a temporada, mas acho que deve ter sido uma cena para abrir com o conceito da série no geral, e daí na segunda temporada já meio que desligaram dessa coisa. E até me lembra de uma coisa que eu li aí, que a Joanna Kahlo, que ela tá envolvida com a produção junto com o Christopher, ela até falou que eles meio que imaginavam que a segunda temporada ia ser uma coisa que ia decepcionar muita gente, que é assim como acontece
com muitas séries e filmes. Então ela pensou assim: já que muita gente vai se decepcionar mesmo, vamos fazer o que a gente quiser. Então acho que isso influenciou muito no processo criativo. Tem até umas outras coisas durante a temporada que eles citaram, especificamente a gente vai falando de acordo com que a gente for falando de cada episódio ali, e acho que meio que encaixa nisso. Então essa cena da mãe do Marcos aí, que a gente até então não tinha visto, eu imagino que já estava rolando o tempo todo. Alguns episódios depois, até o Carmen, ele meio que cita como uma coisa que todo mundo soubesse, mas que a gente não sabia. Acho que não é incomum ter esse tipo de coisa em séries assim curtinhas, de episódios de 30 minutos, porque se eles forem tentar colocar cada detalhe ali, acaba que estraga um pouco a narrativa, né? Mas eu achei que a gente tem uma visão, até a aparência desse primeiro episódio, né? Passando um pouquinho essa cena do hospital, é uma visão muito mais ampliada de Chicago do que a gente vê lá na primeira temporada, e que é tipo um contraponto para a série que ganhou um orçamento muito, muito maior nessa segunda. Então, parece que até as câmeras, teve até mais câmera disponível para filmar, eu acho. Foi o que eu meio que percebi aí desses primeiros minutinhos. Ah, sim, eu concordo com você que dá pra perceber que quando a temporada tem, assim, um ganho de, né, de orçamento, assim, maior, até pelos atores que a gente vê aparecendo nessa temporada, tem um elenco maior, e você expande o universo da série, né, a gente vai pra muitos lugares nessa temporada, então isso é bem visível, mas foi uma abertura, assim, até eu esperava que abrisse, assim, no caos, porque eu sabia que ia tá na reforma do restaurante, a gente sabe que The Bear é muito sob pressão, né, e caos, mas foi uma cena muito calma, né, o Marcos ali cuidando da mãe doente no hospital, e ele cita em outro episódio que a mãe dele tá doente há 4 anos, então realmente deve ser uma informação que os outros personagens já conhecem. Bom, passando, né, a abertura, a gente vê a Sugar, que é a irmã do Carme, que ela é indiretamente a gerente do projeto do restaurante, né, mas é algo, assim, informal, e aí eles realmente oferecem a vaga para ela, porque não dá para deixar nas mãos do Carme. O Carme, ele é muito da estimativa, ele não sabe quanto custa, ele faz de qualquer jeito, e você vê que isso vai deixando a própria irmã dele bem doida, né. E ela também tem umas coisas acontecendo aí na vida pessoal, que a gente vê mais pra frente, ela tem um emprego dela no banco, então mesmo assim ela encaixa esse negócio de ajudar na abertura do restaurante, que eles têm essa ideia de abrir em 6 meses, né, o que Uhum. é completamente loucura, assim, você vê que o negócio vai ficando mais louco ainda conforme o negócio vai passando. E a gente também vê, os personagens, né, ajudando bastante, mesmo que seja o trabalho deles seja cozinhar, né, porque eles não têm dinheiro, eles têm $300.000 deixados pelo Mike para fazer, né, a reforma do restaurante. E uma coisa que eles dão um destaque nesse episódio, que eu fiquei tipo: "Eu não acredito", que quem já ouviu o Pode Maratonar sabe que eu não gosto do Richie, que é o primo, né, e ele tá tendo essa crise existencial ao longo dessa temporada e focam nisso, eu fico tipo: "Ah, não". E no primeiro episódio ele tá focando em descobrir qual que é o propósito da vida dele, sabe, com tanta coisa acontecendo, ele fica nessa história de propósito. E ele fica usando ele usa até aquela camiseta que tá com erro de impressão, que fica ali "birth", Sim. né, achei Aham. engraçado aquela cena. Mas é muito complicado, a gente não tem ideia, porque é tudo muito superficial ali nos episódios, mas tem muitos anos de trabalho ali do Rich ali, de amizade, tem essa coisa dele ser meio que membro da família, mas não exatamente. Enfim, tem Sim. muita coisa complexa que passa na cabeça dele e ele acaba lidando daquele jeito. Eu fiquei um pouco surpreso que eles citam também nesse episódio que o Rich nunca teve uma licença para lidar com comida no restaurante, que nos Estados Unidos é comum ter um cursinho básico, acho que em todo lugar do mundo, né? Um cursinho básico para você lidar com cozinha no geral, lidar com alimento. O Rich nunca teve, estava trabalhando ali, ele ficava literalmente do balcão até a parte do fundo ali do restaurante, nunca teve licença nenhuma. E eles citam também um termo lá no episódio que é o Jewish Lightning, que eu acho que eles acabam falando um pouco dessa coisa do judeu, né, do estereótipo judeu, que eu achei que foi bem assim, foi de uma forma muito natural e leve, mas ao mesmo tempo foi meio mórbida, porque eles falam que esse Jewish Lighting era meio que um plano de botar fogo no restaurante, caso fosse necessário, para pegar o dinheiro do seguro. E Sim.
E daí, quando eles estão falando isso aí também, a gente vê aquela o que a gente já tinha visto na primeira temporada, que é aquela a sigla KBL, no fundo da lata de molho de tomate, onde estava todo o dinheiro, a gente descobre que o K de Kalinowski, que é do Uncle Jimmy, né, que o nome dele de fato é Cícero, o nome dele, e às vezes eu fico meio confuso, mas ele tem o jeito do Carmen chamar ele e o nome dele de verdade. O Berzaro, que era o Mike, né, que é o sobrenome aí da família, tanto da Sugar quanto do Carmen também, e o tio Lee, que até então a gente não conhece, e eles acabam e a gente sabe da onde meio que da onde que veio o investimento, da onde veio o dinheiro. E falando em investimento, o que eu também fiquei um pouco chocado, porque diante de todos os planos ali de reforma e tal, eles falam de ter um extra de 500 mil, mais ou menos. Eles vão lá falar com o tio Jimmy, né? Para ter mais 500 mil dólares adicionados ao que eles já tinham. E o Carme fica falando em pagar aquilo em 18 meses, o que achei muito irreal, achei é muito dinheiro para pagar em tão pouco tempo. Sim, eu acho que eles estão colocando tudo nesse projeto, né. Um dos objetivos até, que é algo que vem da Sydney, é conseguir uma estrela, né, para o restaurante do guia Michelin, né. Eu acho completamente absurdo, né, mas a ideia é que ele empreste mais 500 mil, além dos 300 mil que eles, né, já devem pro tio, e aí se não devolverem o dinheiro em 18 meses, ele fica com o restaurante, o terreno, e aí ele vai vender, né, porque ele não tem interesse em ter um restaurante, o que aí ele sairia lucrando alguns milhões de dólares, né. Então essa que é a loucura que o Carme promete para conseguir mais dinheiro, né, porque ele não quer simplesmente abrir um restaurante, assim, tipo uma lanchonete, algo simples, ele quer fazer comidas, né, ele quer ir além, ele quer uma coisa mais refinada, certo? Então eu achei uma loucura, mas também não é um assunto que eu acho que vai ter uma conclusão nessa temporada, porque essa é a temporada de reforma do The Bear, né, então a gente vai ter que ver para onde que isso vai dar, né. E um ponto que eu gostei muito desse episódio, que eu fiquei, assim, com o coração quentinho, foi, né, a gente sabe que eles vão contratar mais gente, a Sydney meio que vai assumir a posição do Carme ali, que ele vai ter um cargo mais executivo, mais de direção, assim, do restaurante, então eles precisam de um novo sous-chefe, e aí a Sydney oferece o cargo pra Tina, que no início eu não gostava dela, mas depois eu comecei a gostar e eu tô adorando ver ela na temporada, a Tina se preparando, assim, para o cargo, então foi uma coisa que eu gostei muito desse episódio, né. Isso aí também me aquece o coração. Eu acho que a Tina também representa, acho que talvez mais do que o Rich, que tem essa complexidade, ela representa a evolução de todo mundo ali. Acho que cada um tem o seu caso específico, mas ela mostra bem como a evolução pessoal é uma constante também na série, e não só o restaurante, enfim. E eu acho legal que no finalzinho, quando o Carmen acaba voltando lá para o restaurante, parece que eles estão meio que interligados ali. Acho que mostra tanta união e tanto propósito e tanta dedicação, que quando o Carmen acaba voltando para o restaurante, eles têm aquela ideia de abrir o restaurante em 3 meses, ao invés de 6. Parece que todo mundo, assim, vai embora, daí não meio que não consegue dormir, não consegue se desapegar daquilo, volta para o restaurante, eles colocam outros planos e colocam 3 meses, o que, assim, eu imagino que só de assistir, não tem conhecimento técnico de cozinha, de restaurante, mas 3 meses é muito pouco, né, baseando numa reforma de casa comum que já demora, às vezes, sei lá, anos. Imagina um restaurante completo, com tudo, com pessoal. Então é uma loucura, mas mantém o ritmo da série, que tá sempre ali. É ansiedade, né? O que conduz essa série é a ansiedade, basicamente, né? É uma panela de pressão, né, é uma Hum. insanidade, mas o Carme também sabe que se ele quer manter esse restaurante, não perder o restaurante para o tio, ele tem que abrir o mais rápido possível para conseguir gerar lucro, né, o mais rápido possível. Então, a gente sabe que vai dar tudo errado antes de alguma coisa dar certo, né, então a gente vai ver aí ao longo da temporada como que isso vai se desenrolar. E um detalhe só que eu queria chamar a atenção que a gente viu nesse final de episódio, que não é algo que é dito, mas é mostrado que bem antes do Carmen voltar pro restaurante, ele passa no apartamento dele e a gente vê um monte de papel e mostra que ele tem US$ 50 na conta e tá cheio de dívida. Então ele tá colocando tudo da vida dele ali pro The Bear, né. Então, vamos ver no que dá, né. Ah, eu não tinha percebido essa, que bom que você pegou, que essa eu não vi.
mais boa. Então, começo de temporada, acho que tem muitas expectativas altas que a gente vai ver se realmente se cumpre até o final dessa segunda temporada, que tem 2 episódios a mais, né, não tem só 8, mas tem 10 dessa vez. Mas antes da gente ir embora, a gente quer te convidar a conhecer as nossas redes sociais para ficar por dentro das novidades sobre o Pode Maratonar e outros podcasts aí do BDS Verse, aí do BDS News. E para começar, o nosso site é o bancodeséries.com.br. A gente também tem um perfil no Instagram, que é o @Banco de Séries Oficial. No Twitter, enquanto existir, a gente tá no @BDS News Oficial e o @Banco de Séries. Isso, enquanto existir. A gente também tem um canal no Telegram, busque por BDS News Oficial R. E a gente tem uma novidade, que agora o BDS também tá no Threads, com 2 perfis. O BDS News tá no @Banco de Séries Oficial, e nós também temos o @Banco de Séries SAC, SAC, para notícias do site. E você também pode e deve adicionar o Pode Maratonar na sua grade lá no site do BDS. O episódio chegou ao fim, mas esperamos que você continue maratonando a segunda temporada de The Bear com a gente. E lembrando que o nosso próximo programa já está disponível, então não sai daí. Tchau, tchau!